Muito se fala hoje sobre os medicamentos via oral para o tratamento da disfunção erétil. Tadalafila, sildenafila e vardenafila. Os dois primeiros são os mais comuns, mais disponíveis, mas afinal de contas, qual é o melhor? Qual o paciente deve escolher? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar as diferenças, os benefícios de cada um. Olá pessoal, eu sou a doutora Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo o público tanto masculino como feminino. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre as drogas utilizadas para o tratamento via oral da disfunção erétil. Tanto a tadalafila como o sildenafila. O tadalafila é o Cialis, o sildenafila é o Viagra e o vardenafila é o Levitra. O Levitra é menos disponível no nosso meio, a gente costuma usar mais o Viagra e o Cialis, mas ambos, todos eles, tratam-se de inibidores da 5-fosfodiesterase, que é uma enzima que inibe a ereção. Então, são inibidores da enzima que inibe a ereção. Ou seja, eles facilitam a ereção. O objetivo deles é facilitar o início e a manutenção da ereção. Mas afinal de contas, qual é a diferença, qual o benefício, como o paciente pode ser auxiliado na escolha dessa medicação? O Viagra, o sildenafila, foi a primeira medicação lançada na década de 80, 1998, no tratamento da disfunção erétil. Logo depois, mais ou menos 2003, teve o lançamento do tadalafila, que é o Cialis, que veio aí para disputar um mercado que até então era dominado pelo azulzinho. Todos eles, pessoal, precisam ser utilizados e necessitam necessariamente de um estímulo. Não adianta o paciente tomar e, por exemplo, ler um livro, por exemplo, praticar um esporte. Ele precisa necessariamente de um estímulo para ativar o sistema nervoso e para que o corpo responda da forma como é devido, aumentando o fluxo sanguíneo e estimulando a ereção. Em relação ao tempo de início e a duração do efeito, a gente pode comparar o tadalafila ao sildenafila e ao vardenafila. Em relação ao tempo de início do efeito e a duração do efeito, vamos comparar o sildenafila, o Viagra e o vardenafila ao tadalafila. O Viagra e o Levitra, geralmente eles têm um início mais rápido, porém, a sua duração, o seu efeito de duração, ele é menor. Geralmente o paciente utilizando tem o efeito de ereção aí entre 30 a 40 minutos e ele dura mais ou menos aproximadamente 6 horas. Então o paciente tem um curto tempo para o seu pico máximo, para a sua duração prolongada, em relação ao uso aí do Viagra e do Levitra. Já comparando ao tadalafila, ao Cialis, esse efeito para início ele é um pouco mais longo, ele pode ser um pouco mais longo. Alguns pacientes funcionam com 30, 40, mas pode ser até 60 minutos. E ele tem uma duração de ação maior, até 24 ou 36 horas. Isso é um benefício para o paciente, porque ele pode ficar mais livre em relação à hora da tomada da medicação e da hora que tiver a relação sexual. Em relação às posologias, as formas que tem de manipulação no mercado, o Viagra a gente encontra de 25 mg, 50 e 100 mg para uso sempre sob demanda. Não existe Viagra para uso diário, como por exemplo o tadalafila. Já o tadalafila, o Cialis, a gente vai achar de 5 mg e de 20 mg. 20 mg é para o paciente usar sob demanda no dia das relações. 5 mg é uma terapia para uso diário. E aí de 5 mg a gente também tem um benefício para o fluxo urinário. Alguns pacientes com hiperplasia prostática se beneficiam também do uso do tadalafila. Uma outra diferença que é pouco falada entre o tadalafila e o sildenafila é que o Viagra ele não pode ser administrado perto das refeições, porque diminui muito a sua absorção. Se o paciente, por exemplo, tem refeições muito gordurosas e toma a medicação, o seu efeito vai ser menor. Isso poucos pacientes sabem, às vezes a gente esquece, o médico esquece de falar na hora da consulta, o paciente associa a uma alimentação após o jantar, após o almoço, o uso da medicação e não consegue ter o efeito que deve. Diferente do tadalafila. O tadalafila ele pode ser consumido a qualquer hora, antes ou depois das refeições. E
uma dúvida que todo paciente tem: essas medicações fazem mal à saúde? Quem tem diabetes pode usar? Quem tem hipertensão pode ajudar? Pessoal, são drogas muito seguras, são utilizadas há décadas, tanto no mundo, no Brasil, em todos os países do mundo. Essas drogas, elas não fazem mal para o coração. Quem tem diabetes pode usar, quem tem hipertensão pode usar. Porém, entretanto, todavia, os pacientes cardiopatas, aqueles pacientes com eventos cardiovasculares recentes, aqueles pacientes que usam nitrato, o Isordil, que também é um vasodilatador, eles precisam ser avaliados. Aqueles que usam nitratos, na verdade, a utilização dessas medicações é contraindicada, é uma das poucas contraindicações absolutas, por conta aí do efeito vasodilatador, que pode ser bem maléfico para o paciente. Mas são medicações seguras, paciente com diabetes pode usar, paciente hipertenso pode usar e não faz mal para o coração. O que o paciente precisa ser é triado antes em relação a estados, a cardiopatias, a doenças pré-existentes, para saber se realmente ele pode usar. Um outro questionamento muito frequente dos pacientes: não funciona para mim. Pessoal, não funciona para 100% das pessoas. A gente sabe aí que 3 a cada 10 pacientes que utilizam esse tipo de medicação não vão ter efeito. Aí a gente pode lançar a mão de um teste, né? De fazer um teste terapêutico. Às vezes o paciente se beneficia mais com Cialis, ou com Viagra, ou com Levitra, mas sabendo que um percentual da população que utiliza esse tratamento não vai se beneficiar aí do seu uso. E aí a gente vai lançar a mão das outras terapias, como por exemplo a terapia intracavernosa, injeção direto no pênis, ou em terceira escolha o uso da prótese peniana. Por isso que tem essas alternativas para quem não responde bem a esse tratamento, que é considerado de primeira linha. Mas afinal de contas, qual das 3 medicações é melhor? Pessoal, não existe uma melhor. Isso precisa ser individualizado para cada paciente. O médico precisa explicar quais são os benefícios, como ela deve ser tomada, qual o período de ação, quanto dura, e o paciente vai ver qual que se adapta melhor à sua realidade. Se é o uso diário, se é o uso sob demanda, só no dia da relação, se é aquele que tem um efeito maior, se é aquele que tem um efeito menor, aquele que pode ser usado antes da refeição, aquele que não tem relação com as refeições, enfim. Não existe uma melhor do que a outra, existe a que se adapta melhor para o paciente. Só para fechar aqui, pessoal, uma dúvida que é muito comum, que os pacientes sempre mandam nos comentários, é se essas drogas causam dependência. A resposta é não, elas não causam dependência química. Porém, atualmente a gente observa o uso indiscriminado, principalmente por pacientes jovens. Às vezes o paciente usa sem indicação, causando, na verdade, uma dependência mais psicológica do uso da medicação. Mas em relação à dependência química, a dependência farmacológica, não tem nada comprovado cientificamente. Se você achou esse vídeo interessante, se acha que ele vai acrescentar, se trouxe informações relevantes para você, compartilha com outras pessoas, faça ele chegar ao maior número de usuários, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. Até mais, tchau, tchau.